Então, você, massoterapeuta, fisioterapeuta, quiro, acupunturista, educador físico, saiba que tu pode ajudar melhor o teu paciente, o teu cliente a ele desempenhar melhor as funções no dia a dia se ele tiver uma melhor mobilidade, consequência de ter menos dor. Se a pessoa tem dor, ela tem já uma perda da função do dia a dia, uma perda da mobilidade. Então são um conjunto de sinais e sintomas que estão envolvidos e faz sentido a gente saber mais sobre isso para saber qual a técnica e qual a abordagem. E é aqui que a Seu Quiro Cursos, que tem um canal no Instagram, @SeuQuiroCursos, entra em forma de aulas, workshops e cursos que você pode fazer de forma gradual. Essa semana tivemos uma aula sobre o dry needling, que é o agulhamento a seco. Foram 2 alunas, elas são massoterapeutas, uma delas já tinha experiência, a outra nunca tinha feito agulhamento, e nesse caso elas pegaram uma aula. Nessa aula a gente aborda as questões principais da técnica, o que você pode, o que você não pode fazer e principalmente aquela experiência da gente saber como aplicar a técnica quando vem a pessoa, porque esse é o principal, o feeling da coisa, porque a gente pode estudar a teoria. Para essa aula, eu monto uma teoria, um material que tem por escrito, apresentação e por vídeo, você pode escutar ela por áudio também. E com essa teoria, na prática, no dia da aula, a gente vai ver aquelas questões que a gente só aprende na prática quando vem o paciente no nosso local, quando ele já está nos procurando. A forma que a gente aplica a técnica, as condições que podem acontecer, aquelas coisas que às vezes a gente nem imagina. Então é de fundamental importância você ter essa experiência vindo de um profissional mais experiente. E além da técnica de agulhamento, um outro curso, aula também que é muito bom, é o de avaliação clínica e liberação miofascial. A avaliação clínica, ela já inicia no primeiro contato que você tem com o seu paciente, quando a pessoa lhe procura e ela já fala as queixas de dor que ela tem. E quando ela chega, você aplica a anamnese, que são aquelas perguntas básicas do que está acontecendo, da onde é a dor, o que aumenta, o que alivia, a frequência, o local. Isso são informações que já vai dando na nossa mente o que está acontecendo com aquela pessoa. Na maioria das vezes, a hipótese diagnóstica normalmente é uma questão mecânica que acontece, relacionado com o estresse mecânico do próprio dia a dia, que causa um estresse muscular, uma fadiga articular associado às posturas e ao estresse mental e emocional que a gente vai passando ao longo do tempo. Então, quando a gente começa a sentir sinais e sintomas e o nosso corpo não consegue lidar bem com eles, aquilo vai entrando no processo de cronificação. E quando fica crônico, a gente começa já a ter uma lesão tecidual. E muitas vezes a pessoa ela vai lhe procurar quando ela está no início do sintoma ou já está numa questão crônica. Então é de fundamental importância que você tenha esse feeling para saber como fazer a anamnese, já para ter essas correlações, já saber essa hipótese diagnóstica e proceder com as técnicas que lhe cabe. E a terapia manual, ela é uma forma que a gente trabalha através das mãos e de alguns instrumentos com diversos tipos de abordagens. Então, na liberação miofascial manual, tem formas que você aplica aquela liberação no músculo. Se você vai usar um instrumento, que nem esse instrumento aqui, que é um metal para fazer uma liberação miofascial instrumental, tem uma forma que você aplica. Então, nessas aulas práticas, a gente vê exatamente as possibilidades que podem acontecer e a melhor forma de você proceder. Cada técnica, cada abordagem vai ser um estímulo diferente. Todo estímulo que você coloca na pessoa, que você toca a pessoa, que você imprime, aquele estímulo ele gera uma aferência para o sistema nervoso central
e o cérebro vai mandar uma eferência de volta, uma resposta. A gente sempre quer fazer uma intervenção para provocar uma modificação, uma adaptação, que é que nem quando você faz musculação, faz uma atividade física. É um momento extenuante que pode ser dolorido, pode ser desconfortável, mas aquilo é para gerar uma resposta adaptativa que vai gerar um processo de melhor adaptação. Normalmente está envolvido a melhora da mobilidade, do alinhamento e diminuição desses impulsos de dor. Então, dentro dessa aula da avaliação clínica e liberação miofascial, você vai juntar a capacidade de avaliação com a técnica na prática, para você desenvolver a abordagem de terapia manual, com as formas de aplicação da liberação miofascial, instrumental, e outras abordagens, que pode ser o agulhamento, pode ser as ventosas, aprender a fazer tração, a mobilizar e mexer aquele tecido de uma forma que vai gerar essas aferências que vão trazer um resultado positivo para aquela pessoa. E ao mesmo tempo ter a noção que tudo trabalha junto. A nutrição, o sono, a atividade física e a saúde mental e emocional, junto com a terapia manual, gradativamente vai dando um resultado bem positivo. Essa semana nós tivemos então a aula de agulhamento na quarta-feira de manhã, foi dada para 2 massoterapeutas, uma já tinha experiência na área, a outra era a primeira vez, e foi muito interessante porque a gente conseguiu na prática, eu já tinha passado o material teórico para elas, então nós vimos na prática mesmo aqueles detalhes que tu só aprende quando o teu cliente já vem para o teu consultório. A queixa de dor, o tipo de dor, o tônus, a resistência daquela pele, do músculo, quando você vai introduzir a agulha. Então, as várias situações que podem ocorrer. Então, o meu conselho para vocês que querem melhorar a sua prática clínica é fazer o estudo da avaliação clínica, o estudo das técnicas de liberação miofascial e terapia manual, e vai colocando essas outras abordagens, o agulhamento, a ventosa, instrumental, mobilização, tração, bandagem elástica. Então você vai ter uma gama de técnicas para poder tratar o seu paciente. E é importante você saber que o terapeuta, o profissional, ele precisa ter uma saúde física, mental e emocional, mas uma saúde física, uma estrutura com uma boa resistência para saber como colocar essas técnicas de uma forma que ele consiga imprimir a força necessária e que ele também consiga preservar a sua saúde. Então é de fundamental importância o profissional ele receber esses cuidados de outro colega, para que ele tenha um corpo saudável e que consiga desempenhar bem a função de terapeuta. Tomar uma aguinha para molhar a boca. Então, isso é um resumo do que acontece nessas aulas práticas que você, profissional, você pode contratar uma aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e tu pode dividir, tu pode fazer uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. Então você vai conseguindo, você traz novas situações, casos que você atendeu, a gente discute na aula e vamos construindo o conhecimento juntos. Então é muito bacana, você segue o meu perfil do Seu Quiro Cursos, tem o Seu Quiropraxia, que mostra um pouco mais do meu trabalho, e conversa com as pessoas que já fizeram as aulas, que estão lá mencionadas, e assim a gente vai agregando e crescendo esse conhecimento.